ação comunitária de Somerville. Planejamos esse evento porque, como vocês já sabem, a cidade de Somerville vai fazer uma petição de autonomia sobre o controle do aluguel. E, para isso, eles vão fazer uma audiência pública para os inquilinos na quinta-feira dessa semana. É uma oportunidade para que os inquilinos dão testemunha sobre o que a gente precisa ter no projeto de lei de controle do aluguel. Então, o propósito da oficina de hoje é para saber como que vai ser nossos depoimentos antes do evento da quinta-feira. Então, eu vou dar uma rápida revisão da nossa agenda de hoje. Vamos começar ouvindo de Nicole Eichbrand, que é a diretora de organização comunitária de CAS, e ela também é co-presidente do Comitê de Controle de Aluguel da cidade. Ela vai dar uma revisão sobre o processo legislativo da cidade e quais são os recados que a gente pode deixar quando a gente dá nosso depoimento na quinta-feira. Daí a gente vai ouvir de outras ONGs parceiras que vão compartilhar informações sobre como que vai ser uma política de controle de aluguel. E a gente vai encerrar com as perguntas de vocês e, se Deus quiser, todos vocês vão se inscrever para dar seu depoimento na quinta-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida, principalmente problemas técnicos, podem escrever isso no bate-papo e nossa equipe sempre vai estar de olho. E qualquer outra pergunta, a gente vai deixar tempo no finalzinho da nossa oficina de hoje. E agora eu vou passar para a Nicole. Obrigada, Sinead. Olá de novo, meu nome é Nicole e eu uso os pronomes ela e dela. Eu trabalho com CAS como diretora de organização comunitária e eu moro em East Somerville como inquilina também. A gente ficou muito grata com a presença de todos vocês e para quem está entrando agora, só queria lembrar todos de entrar no canal de interpretação na parte abaixo da sua tela. A justiça linguística é um valor importante no programa de organização comunitária aqui em CAS, e isso quer dizer que todos têm o direito de se comunicar na língua em que eles se sentem mais confortável. A gente é muito grata da presença dos nossos intérpretes e a gente dá bem-vindo a todos nossos vizinhos de todas as línguas. Na oficina de hoje, a gente queria dar uma oportunidade para entender o que é esse processo. E o que é a estabilização de aluguel, o controle de aluguel e como que pode ser em Somerville? E a gente sabe que tem pessoas com vários conhecimentos e experiências com essa política. Eu queria enfatizar que se isso fosse a primeira vez que você está aprendendo essas informações, obrigada por estar aqui, obrigada por tomar o tempo para aprender sobre essas ferramentas importantes que a nossa cidade tomara que a nossa cidade vai ter para abordar a crise de moradia. Então, a gente é muito animada de ver as suas perguntas. Coloca as perguntas no bate-papo e vamos ter tempo para uma conversa em voz viva no final. Isabel, pode passar para a próxima imagem. Bem, a primeira pergunta que temos aqui é: o que é uma petição de autonomia e por que precisamos uma petição de autonomia para ter estabilização ou controle do aluguel em Somerville? A definição mais fácil, mais simples para vocês é que uma petição de autonomia é uma palavra que quer dizer uma política, uma proposta política no estado de Massachusetts. É quando uma prefeitura ou cidade, o povo quer pedir uma aprovação do governo estadual para poder tomar uma ação. Eu sei que isso é meio complicado. Isso tem a ver com a Constituição Estadual de Massachusetts e como que se distribui o poder entre o Estado e as cidades. E respeito ao controle de aluguel, essa política foi proibida num voto a nível do Estado em 1994. Quase 30 anos atrás, o Estado votou
se a gente poderia ter controle de aluguel no estado de Massachusetts. Eles proibiram isso num voto muito perto. 51% do estado votou em contra, que não pode ter controle do aluguel, e 49% votou a favor do controle do aluguel. E, infelizmente, 30 anos depois, aqui estamos, ainda lutamos para ganhar essa ferramenta política de novo. E existem três jeitos que a gente pode cancelar essa proibição e restaurar o poder da cidade para praticar essa política. E uma maneira é através de uma petição de autonomia. E se quiser saber outras maneiras, é fazer uma lei ao nível do Estado, ou fazer outra iniciativa de votação popular ao nível do Estado. Quando a gente fala sobre os detalhes políticas de estabilização de, um, de aluguel, não é uma questão se a cidade vai pedir isso. Com certeza, a cidade vai entregar uma petição de autonomia. E por isso é importante que todos nós temos que expressar o que a gente quer ver nessa política, como que vai ser esse controle de aluguel. É isso mesmo que vamos fazer na noite da quinta-feira, na audiência pública. E na próxima página, eu queria explicar um pouco sobre o processo legislativo. Agora estamos no mês de julho e tem um grupo de trabalho de 15 moradores e funcionários da cidade que se reúnem a cada tantas semanas para aprender sobre estabilização de aluguel e começaram a criar um esboço a- da política que a gente vai propor. E eu sou co-presidente desse grupo de trabalho e temos um grupo de pessoas incríveis e muitas informações que estamos considerando. E no mês de julho, a gente tem essas audiências públicas para proprietários e inquilinos. E é isso que está acontecendo essa semana e a semana passada. Em agosto, o grupo de trabalho vai usar os comentários que conseguem para fazer um esboço da petição de autonomia. Então, todos os os comentários que vocês dão nessas semanas vão contribuir para a nossa decisão, nossas recomendações para a cidade. Na próxima página, em setembro, nosso alvo, nossa meta para o grupo de trabalho é dar as nossas recomendações para a petição de autonomia de Somerville para a prefeita Ballantyne. E é muito importante lembrarmos que a prefeita vai tomar a decisão final nos detalhes sobre a política. E mesmo que a gente está fazendo esse trabalho, fazendo o esboço de legislação, afinal das contas, a prefeita tem a palavra final. Então, ela pode fazer algumas mudanças durante o processo também. E tomara que no final de setembro, início de outubro, a versão da prefeita vai ser colocada à frente do Conselho Municipal para um voto e depois vai ser entrega na Casa do Estadal, que vai levar outros meses para que eles votem nisso. Acho que isso vai dar mais conhecimento sobre o processo que estamos estudando. Também esclarece que isso é um processo de médio prazo ao longo prazo. A gente não vai conseguir o controle do aluguel amanhã ou no próximo mês, mas com a participação de vocês na quinta-feira, eu sei que alguns de vocês já faz décadas que estão lutando por isso, e agora todos nós somos a nova onda desse movimento para ganhar essa ferramenta política para nós. E eu também queria compartilhar que precisamos de uma participação forte pelos inquilinos, porque o grupo de trabalho a gente não decidiu ainda como que vai ser esse projeto de lei. A gente vai começar esse processo em agosto, mas nenhum dos detalhes foram decididos já. Então, você vai ter oportunidade para influenciar as nossas decisões. E a prefeita também. A prefeita assistiu à audiência pública da semana passada. Não apenas os funcionários dela, mas ela mesma está dentro do salão
olhando, escutando, e todos nós que nos importa o controle do aluguel e o deslocamento, devemos estar lá para demonstrar para ela por que que a gente precisa uma política forte de estabilização de aluguel. Vamos falar sobre as mensagens importantes para todos que vão depor. Vocês vão vir no Somerville Armory na quinta-feira, ou pode depor através do Zoom também, ou através de um e-mail, um atestado escrito. Mas a gente quer animar as pessoas de focar em algumas mensagens importantes. Algo que é muito difícil nesse processo é que as pessoas vão ter apenas 2 minutos para dar seu depoimento. E esse tempo passa muito rápido. Se você já teve a experiência de estar com o relógio de falar, é muito desafiador. E não é justo, mas infelizmente é assim que é o nosso processo agora. Então, a gente queria pedir a todos que estão aqui agora que vocês se lembram de ele equilibrar a sua história com detalhes sobre a política pública. E na próxima página a gente tem algumas frases claves. Uma frase importante que todos devem se lembrar e utilizar no depoimento deles. E essa aqui é a nossa patamar em nossas mensagens, a frase que todos devem mencionar, mas também, se você se sentir confortável ou empolgado de falar sobre outros detalhes políticas sobre estabilização de aluguel, a gente quer que você fale sobre isso também. E daqui a pouco eu vou passar a voz para Katie e Mark, que vão explicar mais sobre isso. Mas essa única frase aqui, Somerville precisa uma política de controle de aluguel que é mais forte do que a política de Boston, com uma máximo de aumenta de aluguel que é a taxa de inflação, que também é conhecido como CPI, com máximo de 5% de aumento de aluguel ou menos, e proteção para proibir ou não, proteção contra o despejo. Então, se isso fosse a primeira vez que você está aprendendo sobre isso, talvez essa mensagem é meio complicada, mas a gente vai explicar o que que significa isso. E a gente está pedindo que todos que estão aqui essa noite que falem sobre isso ou algo mais forte nos seus comentários na quinta-feira. E vamos começar com a política. Vai se apresentar. Oi, meu nome é Nicole, eu sou inquilina em East Somerville e eu estou aqui hoje porque Somerville precisa de uma política mais forte do que a política de Boston, etc, etc. E depois eu vou utilizar a segunda metade dos meus 2 minutos para contar a minha história e explicar por que que a gente precisa essas proteções. Nessa página tem outros pontos importantes para nosso depoimento e vamos explicar o que significam esses vocabulários, mas o nosso movimento está empurrando para uma petição de autonomia mais forte de Boston para certificar que o aumento de aluguel não seja maior do que a taxa de inflação ou não maior do que 5%, se a inflação fosse maior de 5%. E número 3, proteção contra os despejos. Agora os inquilinos podem ser despejos sem culpa deles. Isso vai mudar isso. Isso vai certificar que os proprietários precisam uma causa justa para despejar um inquilino. E número 4 e 5 vão falar sobre mais detalhes, por exemplo, controle de vagas. Se os aluguéis vão ficar estabilizados entre os inquilinos. E as exceções, talvez nem todos acreditam em exceções, mas isso é outra conversa de política pública e nosso grupo de trabalho tem que decidir isso. Se os proprietários de prédios de vários tamanhos têm exceção ou não. Então, tudo isso é mensagens e diapositivas que vão explicar isso, que a gente vai compartilhar com vocês no final do dia. E a nossa meta é que tem pelo menos 50 inquilinos que vão dar depoimento presencial pelo Zoom ou inscrito. Bem, agora eu vou passar
para o Mark, que está no Instituto de Reforma Legal de Massachusetts, para falar sobre política de controle de aluguel. Uma pergunta, você acha que é melhor fazê-lo presencial ou é igual, tanto faz se fosse por Zoom? A Júlia perguntou se é melhor depor presencial. Se você puder ir no Somerville Armory na quinta-feira, a gente vai estar lá de 5:30 até 9:30. Ninguém vai ser rejeitado se você chegar na hora certa. E eu me sinto que é mais poderoso quando a gente tem pessoal presencial, mas se você só pode fazer através do Zoom também é bom. E a gente agradece seu tempo, seja o que for o jeito. Bem, agora é a minha vez. Oi, todo mundo. Meu nome é Mark Martinez. Eu sou um advogado no Instituto de Leis de Moradia de Massachusetts e o controle de aluguel é uma das políticas mais importantes que a gente tem. E a gente vai repassar os. A gente não vai explicar todos os detalhes, mas a gente vai falar em geral sobre o que é uma política de controle de aluguel, porque tem muitos pequenos detalhes que não são tão importantes que no nosso depoimento, mas a gente quer entender as coisas mais gerais para que todos tenham entendimento por que tudo isso é importante numa política de controle de aluguel. Vamos nos focar em 4 pontos maiores. Isso não é tudo, tem muito mais. E se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade depois sobre a coisa que a gente não cobre aqui. Mas, igual a gente falou, a gente não queria entrar muitos nos detalhes. Então, a primeira coisa que é muito importante na nossa mensagem, do que falou a Nicole, é o que é o máximo de aumento de aluguel? Como que a gente pode colocar um limite na taxa de aumento de aluguel? Tem vários jeitos que a gente pode fazer isso. Algumas políticas têm um conselho de controle de aluguel e eles tomam decisões à base de vários fatores. Podemos ter um percentual, tipo, um percentual do aluguel em geral. A gente está querendo fazer uma CPI, que é o Índice de Preço de Consumidor, que é a inflação, basicamente. A gente quer que o máximo do aumento de aluguel não seja maior do que a taxa de inflação ou 5%, o que for menor. Ou seja, se a inflação for menor de 5%, o aumento de aluguel vai ser a taxa de inflação, mas não vai ser maior do que 5%. Quando a inflação é muito alto, aqueles anos, a gente não pode ter um grande aumento de aluguel. A gente não tem condições de pagar isso. Então, isso é o jeito mais popular. Se você olha as políticas em outras cidades, outros estados, a, os, a maior parte dos estados que fazem controle de aluguel estão fazendo isso com índice de proteção do consumidor, com outros regulamentos. Na cidade de Boston, eles têm CPI mais 6% como máximo de 10% de aumento. E outras cidades têm outras cifras, mas isso é a ideia principal. Agora vamos falar sobre exceções. Quem não deve ser sujeito a controle de aluguel? E talvez a gente deve ser que todos devem, a gente deve aplicar o controle de aluguel para todos. Deixa eu fechar minha câmera, porque a minha conexão está meio ruim. Mas todos estão me ouvindo? E pode falar um pouco mais devagar para que os intérpretes possam interpretar melhor? Obrigado. Então, exceções. Quais são as unidades que vão ser exceptas e por quanto tempo? Muitas pessoas querem que ninguém seja exceptas. Isso faz sentido. E se vocês quiserem isso, pode demandar isso. Mas muitas vezes as isenções estão colocadas como uma ferramenta política para, por exemplo, uma isenção para os pequenos proprietários, para os proprietários que moram no prédio. Então, Katie vai falar sobre uma petição que fizemos no nível do estado e
Naquela vez, qualquer prédio onde o proprietário mora dentro do prédio e tem 4 ou menos unidades é uma isenção. E desse jeito a gente não vai colocar muita pressão nos pequenos donos que moram na cidade e eles que não estão fazendo os grandes aumentos de aluguel. E outra coisa é que muitas vezes tem isenção e nova construção. Tinha uma pergunta no bate-papo sobre o impacto nas novas construções, porque a gente precisa de construir nova moradia. E por isso tem uma isenção de nova construção, muitas vezes, nessas políticas, para que, enquanto eles constroem novos prédios, eles podem ficar com mais lucrativos para os empresários. A política da cidade de Boston tem uma isenção de 15 anos depois da construção, e muitas pessoas acham que esse prazo é longo demais, mas a ideia é que a gente não quer que a controle de aluguel vai ser um incentivo para não construir novos prédios. Se um proprietário é dono de 6 apartamentos e você mora no apartamento, mas eles têm 6 apartamentos em diferentes partes da cidade, tem uma isenção para eles ou não? Apesar de que eles têm vários prédios. Bem, essa aqui é uma boa pergunta. A isenção só aplica para as unidades no prédio onde o proprietário mora, se isso fosse a regra que a gente aprova. Mas a coisa que a gente tem que levar em conta é que, enquanto, claro que a gente entende o desejo de não dar nenhuma isenção, é importante saber da perspectiva das políticas gerais, você não precisa ter todos os apartamentos sujeitos a controle de aluguel para ter uma regra muito poderosa. É, realmente se tem a ver com o que é permitido no mercado. O motivo que o dono agora pode aumentar o aluguel por $1.000 agora, quando você quer renovar o contrato, é porque eles sabem que todos os outros proprietários estão fazendo isso também. Então, não tem competição. Então, enquanto a gente fizer uma política que tem poucas isenções para que muitas unidades são cobertas, isso vai colocar uma pressão no mercado para ficar mais baixo no aluguel, porque tem competição. Você não pode cobrar $50.000 se todos os outros apartamentos no bairro estão alugando para muito menos. Você pode tentar, mas não vai conseguir inquilinos. E por isso nosso alvo é para ter uma pressão para baixo para diminuir os aluguéis. Então, em outras palavras, um proprietário que é dono de 5 unidades ou menos vai ter isenção. Então, qual dessas exceções vai conseguir mais apartamentos cobertos no regulamento? Bem, eu preciso de ver os dados, não tenho certeza 100% qual que vai ser melhor, mas ah, eu acredito, se você só aplica isso no prédio onde eles moram, vai isentar só poucas unidades. Mas, igual te falei, não quero dar uma resposta definitiva sem poder ver os dados sobre quais são os tipos de apartamentos na cidade e não tenho acesso a esses dados. Então, próxima coisa se trata de controle de vagas. Isso foi muito importante no caso de Boston e foi uma oportunidade perdida lá. Quando a gente fala sobre controle de vagas, o descontrole de vagas, ou a pergunta que vamos fazer aqui, que deve acontecer no aluguel, num apartamento, quando não tem inquilino. Então, a política de Boston agora, enquanto você continua renovando o contrato, eles só vão aumentar o seu aluguel no máximo de 10%. Mas a política fala que se você sai do seu apartamento e outra pessoa entra, o dono tem o direito de aumentar o aluguel tanto quanto ele quiser.
quando ele está começando com um novo inquilino. Então, isso é uma oportunidade perdida por vários motivos. Um, não tem o efeito de diminuir os aluguéis em geral, que é que a gente quer. E outra coisa que a gente sabe que isso incentiva o despejo, incentiva o dono de botar um inquilino para fora. E a gente sabe que a grande maioria de despejos são despejos informais que não passam pelo tribunal. Então, a gente tem todos os direitos e proteções, mas sem isso, existe um incentivo para os proprietários de botar inquilinos para fora se eles quiserem aumentar o aluguel. E a gente sabe que eles têm sucesso com isso. A gente sabe que os donos têm sucesso de despejar os inquilinos antes de levá-los para a corte. As pessoas mais vulneráveis são pessoas de baixa renda, pessoas que não falam inglês, pessoas que não têm documentos, nossos vizinhos que têm medo do processo no tribunal. Então, são as pessoas mais vulneráveis que vão ser vítimas disso se a gente cria um sistema onde a gente incentiva ah, os proprietários de botar os inquilinos para fora. Então, esse controle de vagas é muito clave e vocês devem falar sobre isso no seu depoimento, porque sem essa política, não vou dizer que isso vai fazer com que a política é inútil, mas vai fazer, sem isso, a política vai ser bem mais fraca. E a última coisa é a proteção contra despejo sem causa justa. E a gente vai falar sobre palavras bem técnicas, mas um despejo sem motivo quer dizer que o proprietário não precisa de qualquer motivo para te despejar. Se você tem um contrato, você tem proteção com o contrato, mas no final do contrato, quando o prazo termina, o proprietário pode dizer que você tem que sair sem qualquer motivo. Então, isso é totalmente ilegal no estado agora. Então, uma proteção contra isso vai tirar esses despejos sem culpa. Isso pode ser feito de vários jeitos e, e a cidade vai explicar todos os motivos que eles podem despejar alguém por falta de pagar aluguel, se eles fazem algo perigoso no apartamento. E tem várias coisas que eles podem colocar, atividade ilegal, coisa e tal. Mas despejo por causa justa é uma política muito importante com controle de aluguel, porque se a gente permite que eles despejam sem causa justa e a gente não tem controle de vagas, talvez ele não pode aumentar o aluguel mais de uma taxa, mas ele pode aguardar o final do contrato e despejar você é obrigado a sair, e daí a gente deixou o controle de aluguel inútil. E, bem, é muito fraco nesse caso. Então, essas são as quatro partes maiores que estamos estudando, que é muito importante mencionar no nosso depoimento. Depois, a Katie vai ah, falar sobre tudo isso. ahm, e depois que ela termina, a gente vai responder as perguntas. Tem muitas perguntas no bate-papo. Agora é a vez da Katie. Obrigado. Meu nome é Katie. Sou organizadora na vida urbana e estamos parte de uma coalição Moradia para Todos e entregamos um projeto de lei que talvez conhecem. A gente acredita que é uma forma mais forte de controle de aluguel que vai tirar a proibição no nível do estado e permitir que todas as cidades no estado de aplicar leis de controle de aluguel à base dessas diretrizes. Eu vou colocar um link aqui no bate-papo com mais informações, com o texto do projeto de lei, e você pode enviar mensagens para seus representantes para pedir que eles apoiem isso. E eu vou explicar o que está dentro desse projeto de lei. Esse projeto vai colocar um limite que aumento de aluguel não pode ser mais de um máximo de 5%. Mesmo se a inflação fosse maior de 5%, o aumento de aluguel não pode ser maior de 5% numa cidade que adota essa política.
Também vai proibir todos os despejos sem culpa e vai requerer que os proprietários só podem fazer um processo de despejo se eles têm um motivo válido. E vai dar isenção para proprietários que moram no prédio e têm 4 ou menos apartamentos no prédio. E vai dar um prazo, uma isenção para novas construções por um prazo de 5 anos. A gente acredita que uma forma mais forte de controle de aluguel. Vocês podem falar sobre isso no seu depoimento, falar que Somerville precisa uma controle de aluguel forte e pode falar sobre esses requeridos. Por exemplo, uma máximo de 5% de aumento de aluguel e proibição de despejo sem culpa. E outra coisa que eu vou falar aqui, essas estratégias na lei estadual, o projeto de lei estadual, um, e também as petições de autonomia, são dois jeitos para colocar pressão nos políticos estaduais e principalmente para que eles aprovem uma política mais forte, para isso vai mostrar que a gente realmente precisa um controle de aluguel mais forte e que Somerville é pronta para fazer isso. Então, a petição de autonomia e esse projeto de lei são dois jeitos de colocar mais pressão nos políticos ao nível estadual. Agora temos tempo para as perguntas. Fique à vontade. E não sei se tudo ficou claro, fique à vontade. Pode perguntar qualquer coisa básica também, tá? Tem uma pergunta aqui de Christopher no bate-papo. Ele está perguntando sobre controle de aluguel e produção de moradia, construção. Chris, você tem razão. A gente precisa construir mais habitação. E muito importante, quando a gente fala sobre o controle de aluguel, que controle de aluguel não é uma solução mágica, não é uma varia de condão para solucionar a crise de moradia, porque não existe uma crise só. Tem uma série de pequenas crises que a gente coloca juntos. Tem várias partes dessa crise e o controle de aluguel não é feito para solucionar tudo. Não tem uma política só que pode solucionar tudo. A gente precisa de várias políticas. Respeito à produção de moradia, é por isso que a gente tem um tipo de isenção para as novas construções, para a gente não desincentivar a construção de novos apartamentos, que a gente precisa isso, principalmente se sejam econômicos. E a outra coisa que eu queria comentar, é, quando eu pensar, eu penso nisso de vários passos. Tem a construção que a gente precisa, mas o fato é que podemos colocar 53 bilhões de dólares em construção de moradia e vai levar décadas para fazer isso. As pessoas estão doendo agora, então controle de aluguel é para ajudar as pessoas agora, para manter as pessoas nas casas deles e comunidades deles agora, enquanto fizermos o trabalho necessário para construir a moradia que precisamos. Não é só uma quantidade de apartamentos, e certificar que esses apartamentos sejam econômicas e apropriadas para nossas necessidades, que tem apartamentos para famílias, é tudo isso. Mas é importante sempre enfatizar, acho que não tem ninguém aqui que acredita que controle de aluguel vai solucionar a crise de habitação, vai solucionar só uma parte disso, que é o aluguel é alto demais e que as pessoas estão sendo botadas para a rua. Estou vendo várias mãos, não sei se eu devo. Bem, acho que a Vanessa estava primeiro. Vanessa, pode falar. Sim. Bem, eu acredito que devemos pensar em como o que devemos fazer com as empresas imobiliárias. Existe uma grande quadrilha de controle. São eles que têm a responsabilidade de influenciar como que os inquilinos estão trabalhando, porque eles que estão tentando de ah, empurrar as pessoas de um lugar para outro para fazer mais lucro no primeiro mês, depósito de primeiro mês, do último mês, depósito de segurança, e eles estão sempre aumentando as taxas de
Eu vi a minha vizinha que tem uma vale de seção 8, ela tinha que preencher 20 aplicações antes de ser aceita e cada vez ela tinha que pagar. E aonde vai esse dinheiro? É uma quadrilha. É, isso é uma grande parte do problema. É por isso que, claro que o controle de aluguel não ataca diretamente essa quadrilha de imobiliária, mas eu sei que tem um projeto de lei em Somerville para colocar regulamentos nas taxas de eh, empresas imobiliárias. Então, também o proprietário deve pagar isso. Não é para fechar os negócios deles, mas todo esse dinheiro não pode ser tirado dos inquilinos, que está acontecendo agora. E todos nós temos histórias de horror sobre isso. Que você chega e você deve US$ 2.000 quando você muda para um novo apartamento. Então, tem outros esforços e o controle de aluguel sozinho não vai solucionar tudo, mas vai solucionar um problema mais grave, para que as pessoas possam ficar nas casas deles para estar na luta ao longo prazo. É, isso é não é ilegal de cobrar uma taxa nas aplicações. Bem, os imobiliários eles podem cobrar, mas os proprietários não. É um sistema meio complicado. Camila, quer falar alguma coisa? Sim, eu queria saber se no projeto de lei de controle de aluguel ou em outros projetos de lei, se tem alguma cláusula sobre a situação de aluguel mensual. Acho que vai ser diferente, vai funcionar de um jeito diferente quando e como que eles podem aumentar o aluguel. Sim, normalmente essas políticas permitem que eles fazem um aumento de aluguel uma vez a cada 12 meses, uma vez por ano. Normalmente funciona assim. E foi assim que eles fizeram esse projeto aqui e também a petição de autonomia de Boston teve essa cláusula também. E me podem corrigir se eu estou me enganado, mas acho que é exatamente assim. É só uma vez por 12 meses que eles podem dar aumento no aluguel. Gente, fica à vontade de fazer perguntas em português. Eu sei que coisa muito complicado, mas você pode pedir que a gente esclarece mais, tá? Estamos aqui para vocês. Se tiver outras perguntas, fique à vontade, tá? Com qual frequência, ou qual é seu nível de otimismo sobre a probabilidade de ganhar essa vitória? Bem, eu não sou muito otimista que eles vão passar isso no nível estadual, porque é muito devagar, mas eu vou dizer que, em vez de focar no otimismo se eles vão aprovar no nível estadual, o que tenho muito otimismo é sobre grupos como vocês. O ano passado e o ano retrasado, a gente nem estaria aqui falando sobre uma petição de autonomia sobre controle de aluguel. Então, eu me sinto muito otimista sobre a, a possibilidade de nos organizarmos, a habilidade de nos participar num processo que antes a gente foi sempre deixado de lado. Então, não me sinto muito otimista em geral, mas eu vou dizer que cada vez eu me fico surpreso com tudo que a gente consegue fazer, porque a gente não desiste. Se vocês me falarem no ano passado que a gente ia ter carteira de habilitação para pessoas indocumentadas no estado, eu diria que você é maluco. Eu não esperava isso, eu não estava otimista, mas ninguém desistiu e a gente ganhou essa vitória. Então, eu estou otimista no poder que está dentro desse salão e poder que vocês vão continuar trazendo.
Bem, muito obrigado, Mark. Eu vou comentar sobre a próxima pergunta também. Lenny perguntou: qual é o jeito mais eficaz de depor na quinta-feira? Daqui a pouco a gente vai mudar de assunto para mostrar nossa caixa de ferramentas para todos utilizar na hora de dar depoimentos, seja a primeira vez ou a 20ª vez. A gente quer que você se sinta bem preparado na quinta-feira, mas antes disso, a Camila perguntou no bate-papo se tiver alguma dúvida em espanhol ou português. Fiquem à vontade, pessoal. Não sejam tímidos. Não tem nenhuma pergunta ruim. Muitas pessoas vão ouvir sobre esse tema pela primeira vez. E se trata de política do processo, se você quer que a gente repete alguma coisa, fica à vontade. Estamos aqui para que vocês conseguem todas as informações que vocês precisam, viu? Eu posso dizer alguma coisa? Meu nome é Gabriela, eu trabalho com vida urbana. Eu morava em Somerville muito tempo atrás. Nossa, faz muito tempo. E a nossa família foi deslocada. Eu não sabia a palavra deslocação, mas o aluguel aumentou e a gente tive que sair. E meu depoimento se tratava disso, sobre essa experiência e também eu escrevi os 3 pontos, o máximo de aumento de aluguel, despejo sem causa justa e a importância de estabilização de aluguel. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que esse tipo de petição de autonomia, de algum jeito, a gente pode conseguir isso em outras cidades como Malden e Medford também? Ou é algo que se a gente consegue aprovar isso em Somerville e eles vão fazer, porque eles estão passando pela mesma situação, todas as cidades ao nosso redor. E será que tem pessoa, porque eu morava em Somerville e me tocou e eu tive que mudar para Medford e depois para Malden. E na época os preços de aluguel ainda estavam boa e a minha mãe conseguiu comprar uma casa em Malden e ela ficou lá de lá para cá. Mas para muitas famílias não tem essa sorte. Gabriel, muito obrigada por estar aqui. A Gabriel também é uma organizadora na vida urbana. Ela está fazendo esse trabalho por tantos outros inquilinos em Boston e outras cidades. E Somerville espera fazer parte desse movimento que continua crescendo em todas as cidades no estado que querem fazer uma petição de autonomia. A gente espera que por fazer isso depois de Boston, vamos colocar mais pressão no, ahm, nos legislativos estaduais, mas é muito desafiador porque cada cidade tem um contexto político e dinâmicas diferentes, e algumas cidades não têm a vontade política. Eu acredito que temos sorte aqui em Somerville, que temos vereadores e pessoas que querem fazer isso, mas é muito importante que todos nós, a comunidade de base, estamos empurrando eles, impulsando eles para certificar que a política, que a proposta política vai representar e vai ser forte tudo que a gente merece, né? Outras dúvidas antes de mostrar a caixa de ferramentas de depoimento. Se alguém pode colocar o link, a gente tem um link para a nossa caixa de ferramentas e vamos enviar isso pelo e-mail para todos hoje à noite ou amanhã bem cedo da manhã. A nossa caixa de ferramentas está em 3 línguas, inglês, espanhol e português. Aqui tem uma imagem como que é. E a gente tentou de deixar tudo muito simples, porque 2 minutos podem correr muito rápido. Então, acima vai ver um descritivo muito rápido sobre o processo de autonomia, petição de autonomia, de estabilização de aluguel. E a gente precisa que todos se inscrevem para dar o depoimento. Então, a gente vai colocar o link no bate-papo. Se você não se cadastrou ainda, o
O cadastro vai fechar amanhã às 5 horas da tarde. Então, o link para o formulário para dar seu depoimento, para se cadastrar, para dar depoimento em todas as línguas é aqui, ó. Acima vai poder se cadastrar em inglês, ou espanhol, ou português, ou outras línguas também. E tem um formulário para cada língua. Então, a gente quer que vocês se cadastrem. E aqui tem a estrutura básica que vocês podem seguir. Você vai se apresentar, depois compartilhar essa mensagem numa frase só. um, a importância de ter uma política mais forte que Boston, com o máximo de aumento na taxa de inflação, o máximo de 5%, qualquer que for menor, e proteção para os inquilinos. E se você quiser falar sobre outras políticas que nem as coisas que Mark e Katie explicaram, ou políticas que vocês... Daí você pode incluir esses detalhes também. E na segunda parte do depoimento explica por quê. E aí você vai compartilhar suas histórias pessoais e suas observações. Isso vai dar uma cara humana para seu argumento político. Aqui tem um exemplo do depoimento, é a ferramenta em espanhol, que está na segunda página da caixa de ferramentas. E na página 3 temos a caixa de ferramentas em português. Obrigada a Camila por fazer as traduções e certificar que todos nós tínhamos essas palavras e instruções. Alguém tem alguma dúvida sobre a caixa de ferramentas? Ou alguém teve dificuldade para abrir o link? Eu vou passar para a Sinead. Obrigada, Nicole. Obrigada a todos. Eu me sinto muito grata que vocês tomaram tempo de estar aqui hoje. Esses espaços me dão muita esperança para um futuro melhor para a nossa cidade. Espero que vocês podem sair daqui essa noite com orgulho do seu compromisso para lutar pelos seus vizinhos. Simplesmente por estar aqui, como falou a Nicole, a caixa de ferramentas está, o link já está no bate-papo. Pode fazer seu depoimento à base disso e nos avise no bate-papo assim que você preenche o formulário para se cadastrar para a audiência pública. A gente quer que todos que estão aqui para falar na quinta-feira, para dar seu depoimento na quinta-feira. Para quem não pode estar na quinta-feira da noite presencial ou pelo Zoom, você pode entregar um comentário escrito antes do 31 de julho, 5 horas da tarde. E para quem vai dar o depoimento na quinta-feira, já que você só tem 2 minutos, se você quiser entregar um depoimento escrito mais prolongado, também pode fazer isso. E na caixa de ferramenta, você pode entregar seu depoimento escrito. Faça isso também e toma tempo agora para se cadastrar para dar depoimento. Tem que fazer isso antes da manhã, 5 horas da tarde, para poder participar. Obrigada outra vez por estar aqui e vamos dar uns momentos para ver se tem mais alguma dúvida, alguma dificuldade com os links. Avise a gente. Nicole tem uma pergunta. Sim, Sinead, eu queria acrescentar para qualquer pessoa que está aqui que quer depor na quinta-feira presencialmente, se você precisa de carona, entre em contato com a CAS. A gente adora de pagar o seu transporte. Então, transporte, se fosse uma barreira, não deixa que seja uma barreira, CAS está aqui para te ajudar. E outra vez, vamos estar no Somerville Armory de 5h30 até 9h30 da noite. Então, sei que a semana passada, quando eles tiveram a sessão com os proprietários, o depoimento fechou depois das 8 horas, mas o grupo de trabalho ficou até as 9h30 e eu vou estar aí. Então, espero ver todos vocês e vai ter interpretação em espanhol, em português. Então, todos são bem-vindos. Fica mais alguns momentos. Tem alguma dúvida que vocês querem fazer agora?
Se não, acho que a gente está pronto para encerrar agora. Muito obrigada por estar aqui e eu espero ver todos na quinta-feira. Bem, eu tenho uma dúvida sobre as isenções. Você tem que falar sobre as isenções para parecer razoável? Você vai ficar mais fraco sem isenções? Eu só por curiosidade. É uma ótima pergunta. Obrigada, Júlia. Marco, você ainda está aqui? Marco, acho que ele perdeu a conexão com o Wi-Fi. Katie, você pode responder a isso? Sim. E Andrea Park também está aqui. Mark teve que sair. Meu nome é Andrea, sou colega dele. Sim, Júlia, é uma pergunta política sobre as isenções. Como que falou a Mark, muitos de nós queríamos ver uma proibição de grandes aumentos, mas politicamente temos proprietários que também estão apoiando nosso trabalho e eles estão dizendo que, em resposta, o argumento que não vou poder fazer os reparos, então, ah, 5% é mais do que os aumentos de aluguel necessário. Eles estão ganhando o suficiente em Massachusetts, então, o argumento que eu não fiz renovações em 20 anos, não é um bom argumento. Isso quer dizer que os seus inquilinos estão vivendo em condições péssimas e não precisa fazer um aumento de 30% para consertar isso. Então, tem vários tipos de isenções em diferentes partes do país. Em cada lugar é diferente o tipo de isenção que tem, mas se a gente chega para falar sobre isso, eu acho que a gente já está ganhando a batalha. Durante a reunião de proprietários, eles impulsaram duas isenções acima do proprietário que estava morando lá. Eles queriam, se eles fizeram um grande melhoramento, eles queriam aumentar o aluguel por $500. Isso aconteceu com um amigo, acho que eles aumentaram por $800. De 40, eles fizeram, eles querem que os gastos sejam passados para o inquilino, eles querem, ah, não entendi, eles querem dar uma pausa no aumento de aluguel e poder aumentar mais, vai por muito depois. Então a gente deve criticar isso, como que a gente vai responder essas demandas de isenções? Isso, Nicola, o que que você acha? Eu acho que para 2 minutos isso é muito demais. A gente não tem que entrar nesses detalhes pequenininhos. Eles podem resolver tudo isso depois. Mas agora a ideia é que as pessoas estão enfrentando aumentos de 15, 20%. Se a gente concorda que a gente não deve permitir que isso aconteça, então não deixa que ninguém mude a mensagem. Julia, a minha opinião, da perspectiva do grupo de trabalho, se você se sente confortável entrando nesse nível de detalhes, deve fazer isso, mas você só tem 2 minutos. Então, para alguns vizinhos que sabem a política bem, eu convido vocês de entrar mais nas políticas e, no tempo que fica, dar um depoimento mais pessoal, mais emocional também, porque o grupo de trabalho vai levar tudo isso em conta. E na semana passada, quando a gente teve a audiência com os proprietários, a gente ouviu novas ideias. Alguns proprietários disseram que não deve ter isenções, mas vamos ter um sistema de 2 níveis, onde o proprietário que mora no prédio, o pequeno dono, ah, vai ter um trato diferente do que as empresas grandes. Isso foi uma ideia que muitas de nós nunca ouvimos antes. Então, se você sonhar de alguma coisa, você pode falar sobre isso. Eu acho, se você tem menos de 5 ou 3
apartamentos. A gente não quer prevenir que as pessoas possam melhorar esses apartamentos, mas se você é dono de 150 apartamentos, acho que agora você está dirigindo uma pequena empresa e é bem diferente. Bem, sim, eu acho que ah, as renovações serão uma preocupação na reunião anterior e parece que tem um problema que onde as pessoas que trabalham nesses prédios e também estão aumentando os preços deles, porque o preço de moradia deles também está aumentando. Se a gente não coloque uma máximo de os trabalhadores de construção também vão cobrar mais. Então, se as pessoas querem ver uma parada nos aumentos, eles têm que entender se vai aumentar por 20%, eles não vão chegar nessa solução. Júlia, perdão, eu queria ah, levar em conta que os intérpretes vão embora, mas obrigada pela conversa e vocês têm os e-mails dos organizadores. Esse aqui é um convite para todos que estão aqui. Eu sei que tem muito mais que a gente pode falar, mas obrigado outra vez de estar aqui essa noite com o CAS, com Vida Urbana e o Instituto de Lei. E espero ver vocês na quinta-feira. Muito obrigada e boa noite.